Olá, olá, boa noite, tudo bem? Vamos ver se agora o pessoal consegue me ouvir. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O pessoal está entrando por aí. Estou vendo aqui a Fernanda. Obrigado, Fernanda, pela presença. Consegue me ouvir, Fernanda? Vamos ver se agora o pessoal está me ouvindo. Deixa eu ver quem mais vai chegar por aí. Ah, obrigado, agora sim. Era o meu fone, então que devia estar ruim. Estou vendo aqui a Cris Leide, grande Leandro. Agora acho que espero que vocês estejam me ouvindo. Viviane também está por aí, boa noite. Maravilha, obrigado. Bom, que bom, que bom. Obrigado pelo retorno aí, pessoal. Hoje então, como eu dizia, dia 19 de agosto de 2022, vamos receber nesse nosso projeto Vida de Professor, na segunda temporada, meu caríssimo amigo, o grande professor Beclaut, que está aqui conosco já e que vai certamente dar um show nessa nossa live. Tô vendo aqui nosso grande amigo lá, grande Luiz Vale. Salve, meu caro. Minha querida amiga Clarissa. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu chamar o Beck aqui para que a gente possa começar a nossa live. Vamos lá. Isso vai dar certo. Luiz está na fila, Luiz. Já vai chegar seu convite aí. Fique tranquilo. Vamos ver se vai dar certo. Chamei aqui Beck. Que vai dar certo, hein? O pessoal tá vendo o Beck? Ah, o Beck tá meio. Vocês estão conseguindo enxergar o Beck por aí? Tô vendo um clarão assim, ó. Ah, agora vai dar, hein? Ainda não. Beck, acho que vira sua câmera. Você deve estar do lado contrário. Também não tô enxergando ele. Agora tô. Ah, E agora, seus grandes, salve, salve. ah, garoto. Agora sim. Deixa eu segurar aqui A o celular gente para não. ele. É... Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem, meu caro? Rapaz, excelente, Márcio. Vou te ver, meu amigo. Que bom. Que bom, que bom. Ó, já tem um monte de gente aqui doidinho pra te ouvir. Luiz Vale tá na área. Leandro tá na área. Clarice tá na área. Rapaz, André Paradela passou por aqui, não sei se ainda está conosco aqui. Enfim, é só falar que vai conversar contigo, o pessoal chega, não tem jeito, né? eita, Bom, meu amigo. mas eu Como vou é que você tá, Bertãozinho? aqui, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Aqui tá um Pô, frio danado aqui de fora, não sei por aí, aí com certeza não tá, mas eu vou aqui sair tá, com ele, eu vou aqui, sair, grande Leandro. tá vendo? Eu vou sair dessa live aquecido, certamente. Bom, vou fazer uma mera formalidade, embora não tenha formalidade Pois alguma é. aqui. Só para a gente poder deixar isso resguardado. Como eu estava dizendo antes, nesse nosso projeto de lives, nossa segunda temporada, depois de uma primeira temporada que eu fiz lá em 2020, eu optei por voltar com esse projeto, porque muita gente pedia, muita gente comentava, e também porque eu queria fazer uma coisa agora mais light, mais tranquila, não tinha aquela coisa de lives direto. E tem sido muito legal, né? Nessa segunda temporada, já conversei com o nosso querido professor Luiz Vamber, conversei com a professora Sabrina Dourado, com o professor Guilherme Madeira. E hoje estamos recebendo o professor Beclaut Silva, que, como ele mesmo já disse, ninguém mais o chama de Beck há algum tempo, de Beclaut há algum tempo, é apenas Beck, né? E quando o É Beck verdade. aceitou meu convite, eu fiquei muito feliz, porque ele sabe o carinho que eu tenho por ele, o apreço e a admiração que eu tenho pela história de vida dele. E como aqui a nossa ideia é conversar com professores sobre a vida de professor, eu acho, Beck, muito sinceramente, que as suas histórias não podem ficar apenas conosco. Elas têm que ser publicizadas cada vez mais. E é por Tá essa bom. razão que eu queria te ouvir. E já primeiro, obviamente, quero te agradecer por ter aceitado tão gentilmente o meu convite. E queria já te passar a bola com uma pergunta.
Eu queria que você contasse para nós um pouco, de forma resumida, porque nós só temos 1 hora de live, eu queria que você Beleza. contasse para mim um pouco da sua história de professor. Como é que começou a sua carreira na docência? Como é que você... Não, eu vou ser professor. Que história é essa? Conte para nós aí. Obrigado, meu caro. Boa noite. Obrigado, meu irmãozinho. Obrigado pelo convite. Para mim foi uma grande honra, cara. Assim, estar contigo, assim, ainda solamente porque é virtual, né? Esse é o problema. Esse é o nosso novo problema, mas assim, tá maravilha, meu amigo. Bom rever, tô vendo aqui, Bruna tá por aqui, que legal. Veja, eu fiz essa pergunta, engraçado, há uns 4 anos. Quando é que eu me tornei professor? E aí eu me recordei do que aconteceu. É, eu sempre tive uma habilidade com números, né? E matemática nunca foi a disciplina mais querida no colégio, né? E eu pedi a permissão à direção do colégio para ajudar meus colegas. E aí eu dava aula particular, dava aula gratuita, né, para meus colegas à tarde. Tá? E daí começou, aí foi que eu lembrei, caramba, ser professor, assim, não é aquela coisa, eu nunca pensei em ser professor, na realidade, foi algo natural. É engraçado essa questão, quando eu me deparei com isso. Então, eu comecei sendo professor das áreas de exatas, né? Eu não tinha uma visão de que talvez fosse um professor na área de humanas, muito pelo contrário, né? Minha ideia seria a ideia de área de exatas. Então, eu comecei com 13 anos, Márcio. Tinha 13 anos quando eu comecei a fazer esse tipo de... 12 para 13 anos, passava a fazer essa brincadeira, aula de manhã, tá? E assim, assim só um registro, gente, que eu queria fazer, que para mim é importantíssimo isso. Eu tenho muito orgulho de ser oriundo da escola pública. Eu costumo sempre dizer, né? Até no meu doutorado, mestrado, disse, olha, eu agradeço a escola pública porque ela me informou da alfabetização até o doutorado, né? Então tem um apreço muito grande na escola pública, né? Então, para mim, a ideia de ser professor é muito mais uma ideia assim. Se você me perguntar por quê, eu não sei. Eu vou fazer isso igual Chicó, né? Eu só sei que foi assim. O boi meu Chicó do Suassuna, né? Mas foi isso, Márcio. A minha história com a docência foi inesperada e sem perceber, na realidade. E aí, Beck, depois dessas aulas de matemática, lá com 13 anos, quando é que realmente você falou, não, vou ser professor de direito, não quero matemática com nada? Ah, é engraçado essa questão. Eu nunca pensei em ser professor de direito, nada, nunca pensei nisso. Eu fiz a graduação em direito, né? E surgiu a oportunidade de dar aula a uma querida amiga, que já faleceu infelizmente. Ela ia mudar-se para Brasília e no meu semestre ela me perguntou se eu não queria dar aula de processo de execução, né? Aí eu disse, beleza, eu vou, né? E assim, como eu sou muito metódico, né? Aí peguei o Araquém de Assis, né? Foi a minha, assim, como professor de direito, eu comecei a dar aula de execução, e o livro base era Araquém de Assis, que para mim né, um dos grandes nomes da execução do processo no Brasil. Tá? E foi dessa forma que eu fui, né? Foi um acaso. Eu já tinha terminado a especialização na Federal aqui de Alagoas também, em processo, tá? Mas eu nunca tinha parado para dizer, vou lecionar. A coisa da docência veio muito assim que muito espontânea. Eu acho que, e assim, de certa forma, né, talvez as pessoas tenham reconhecido em mim algo que eu não tinha percebido, que era a docência. É legal você falar, porque as histórias vão se entrelaçando, né? Eu também nunca tinha pensado em ser professor, até o 9º período, mais ou menos. Eu queria ser advogado, sempre foi o que eu queria. E aí eu fui ser monitor de uma matéria, coincidentemente, de execução. E aí uma professora que né, era minha orientadora e diretora da faculdade agora aqui, a professora Aline, que você chegou a conhecer quando veio aqui em Juiz de Fora, Sim, sim. ela não pôde dar uma aula e me pediu que desse uma aula para ela de defesa do executado. Foi a primeira aula que eu dei para os meus calouros da faculdade, né?
E eu achei aquilo tão legal, assim, Zé, tão interessante, sabe? Assim, aquela coisa. Eu falei, caramba. E os alunos falaram comigo, né? Nossa, Márcio, pô, Sim. você tem aqui alguma coisa. Foi interessante. Só que aquilo largou para lá e depois o tempo foi passando e a gente está aqui hoje. Mas que legal a É, gente ver é essas verdade, histórias secundárias, né? é verdade, é verdade. Que bom. Mas, Meu caro, Santiago, a gente tem, tem um monte de gente aqui, já tá, tem, ó, pô, tá Bia tá na Bernardo, área, Bernardo tá na área aqui também. Quanta gente boa. Obrigado, pessoal. Paulo, tá bom, É, obrigado. eu tô te falando, Beca, falar que você venha é prestígio, com certeza, não tem dúvida. Obrigado. Beca, a gente teve nessa vida já muitos professores, né? E graças ao bom Deus, são eles que nos fizeram chegar aqui. É, E um dos objetivos dessas lives é também prestar uma homenagem aos professores que nos formaram, né? Sejam os professores na faculdade, seja no doutorado, mestrado, seja professores do primário, não interessa. E eu queria que você pudesse, também como uma forma de homenagem, citar um ou mais professores que te inspiraram de alguma maneira e que você se recorda de, olha, esse professor, essa professora, vale a pena lembrar, e por quê? Que você cita, eu sei que certamente são muitos, mas um outro que você gostaria de mencionar. rapaz, olha, tem um monte mesmo, um monte de professores que são inspirações. Eu tenho o primeiro, talvez, grande professor que eu tive foi no colégio, um professor de biologia. Engraçado, de biologia, que é uma matéria que eu não gostava. Só que ele tinha ele era muito dedicado, ele era muito rigoroso, tá? Ele tinha uma preocupação muito forte, tanto que a matéria reprovava pra caramba. Era a matéria que mais. Não era matemática, não era, era biologia. Biologia era o grande problema do segundo grau lá em Penedo, de onde sou oriundo, né? Aqui em Alagoas. E o professor Rafael, assim, me ensinou muito, enquanto dedicação, enquanto rigor na sua forma de atuar, entendeu? Você via ele preocupado, então ele fazia as correções pormenorizadas, era um grande professor. Isso talvez tenha sido um dos grandes nomes do professor. Na graduação tive muitos professores excelentes, tá? Eu tive, mas tem um professor em especial que não foi da graduação, que me marca na minha trajetória no direito, que é o professor Gabriel Ivo. Tá? O professor Jaziel também, que é irmão dele, um professor muito querido meu, um amigo muito querido. Mas o professor Gabriel Ivo, ele me colocou como para o desafio do direito. Eu estava abandonando o direito, aquela coisa, cansei, né? Terminei a graduação, aí disse, esse negócio não dá certo. Aí estava me encaminhando para cursar filosofia, que é uma matéria que eu gosto muito, eu deixa esse negócio para lá. Aí, de repente, apareceu a especialização na UFAL, e nessa especialização não havia monografia. Foi logo no início, a especialização em 96, 96, não, 97. Tá? Eu sei que a maioria, alguns aqui não tem nem nascido, nem você. Talvez não tenha nem nascido ainda. Em 97. Aí o que aconteceu? Não tem monografia, mas eu queria fazer monografia porque na minha época de graduação não tinha TCC. Tá? E eu briguei pro TCC, fui ameaçado de levar uma pisa dos meus colegas que ficaram revoltados, né? Que eu, assim, tem que ter TCC, né? Importante. E o meu sonho era fazer um TCC, né? Era minha. Aí eu cheguei na especialização, não tinha TCC, eu disse, caramba, e agora? Aí procurei o professor Gabriel Ivo. O professor Gabriel Ivo disse, olha, não tem TCC, a especialização não precisa disso. Eu disse, mas eu queria fazer. Ele disse, olha, é o seguinte, eu não oriento, não. Eu disse, certo, professor, tranquilo. Aí ele disse, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te passar 2 livros para você ler e fichar. Se você conseguir fichar, me volta aqui que eu repenso a história. E aí eu, beleza, eu peguei os 2 livros, um eu já tinha, mas não tinha lido ainda, a teoria pura do direito, e o outro era Estruturas Lógicas e Sistema de Direito Positivo do Lorival Villanova. Tá? Márcio, eu li a teoria pura do direito, né, fichei, entendi um bocado de coisa e um bocado de coisa eu não entendi. Mas o Lorival, nossa, o Lorival, eu li, e eu não entendia nada. Sabe aquela coisa, eu não tô lendo português, né? Aí eu terminei, fiz o fichamento, cheguei para ele, entreguei, né? Disse, olha, o que eu entendi algumas coisas, né? Mas o Lorival, eu te confesso, não entendi nada.
né? Assim, li, fichei, entendi, mas não entendi nada mesmo. Aí ele olhou para mim e disse: você leu, foi? Eu disse: professor, o senhor mandou, né? E eu li. Aí ele disse: caramba, beleza, vamos embora. Eu vou orientar você. E escrevi a monografia. É, E a gente ficou muito amigo. E veja que interessante. Depois desse episódio, a gente passou a ler Lorival Villanova. Todo sábado, durante 4 anos, todo sábado, a gente ia pra casa dele. Eu e mais Marcelo Lobo, um querido amigo meu. A gente ia pra lá ler Lorival Villanova. Tá? Então, assim, eu devo muito a Gabriel, da minha formação analítica, teoseniana. Eu devo muito ao professor Gabriel Ivo, né? Que é um dos professores, para mim, disparado, assim, o professor de direito que eu tenho como maior referência. Ele é muito discreto, não aparece muito, tá? Mas ele tem um tino com a literatura, sabe? Inclusive, assim, os autores, a escrita dele é muito poética. Tem uma maneira de escrever, o Gabriel, assim, realmente é um dos grandes mestres que eu tenho. Ainda hoje é um querido amigo, assim, a gente acabou virando amigo, né? Veja, isso é 97 para cá, já tem o quê? Tem quase 30 Algum, anos, né? Essa tem brincadeira. algum tempinho, tem um tempinho. Tem um tempinho. É, Mas seria isso, pô. Assim, tem outros professores maravilhosos, né? Mas, assim, o professor Paulo Lobo, que é uma grande referência pra gente aqui. O professor Marcos também é uma grande referência. Mas, assim, se eu tivesse que destacar, é o professor Gabriel, nesse que aspecto. ótimo. A gente vai depois deixar essa live salva lá no canal do YouTube, Beck. Para quem Ah, legal. eventualmente perdeu um pedacinho. Aí é bom que eu te mando o link, você manda para ele. Eu tenho certeza Ah, absoluta legal. que ele vai gostar de ver, né, você falando dele com tanto carinho Pô, assim. Bom, meu cara, tem até uma pergunta aqui, Beck. Eu vou quebrar um pouco o protocolo. Salvo engano, foi a Fernanda que fez, eu perdi aqui, mas ela fez uma pergunta bem legal, que eu vou aproveitar e vou te perguntar. Ela perguntou que depois de tanto tempo você ainda sente frio na barriga quando o aluno pergunta alguma coisa e você eventualmente não sabe, ou quando surge alguma questão nova, alguma coisa assim. Obrigado pela pergunta, Fernanda. massa, massa. Nunca escutei com isso, não. E isso porque quando a pessoa vai perguntar, pai, não sei. O dizer eu não sei para mim não é um problema, pelo contrário, para mim é natural isso. E eu faço questão de dizer, tá aqui Oi, Eugênio, bom revê-la. Eu faço questão de fazer isso, sabe, Márcio, porque a gente não tem todas as respostas, né? Eu prefiro as perguntas, né? Talvez essa é o grande ponto, né? Eu prefiro as perguntas. E perguntas que eu não tenho resposta, para mim é um incentivo de pesquisar, tá? Já tive várias vezes, né? E assim, eu digo, olha, sei não, tá? Eu não estudo isso, eu não conheço essa coisa, mas eu posso pensar assim, mas assim, eu não sei. O dizer não sei para mim não é assim, não é nenhum constrangimento para mim. Eu sempre tive essa percepção de que o conhecimento ele não é pautado em certeza, pelo contrário, né? Você vai pautar em certeza, você se arrebenta como Exatamente. educador, né? Exatamente essa ideia. Também penso assim. Bom, tá vendo um monte de gente mandando abraço aqui, o pessoal do Pinga Fogo aqui conosco, muita gente, Beck. Legal, legal, legal. É, Grande obrigado, Rodrigão, Rodrigo. Rodrigão é uma figuraça, É, cara. Beck, queria te emendar duas perguntas para dois polos extremos. Nesse tempo todo de aula, certamente você já teve muitos momentos muito bons, momentos marcantes, momentos assim que você certamente vai se recordar. Mas também, obviamente, né, a gente sabe que a vida de professor não é um mar de rosas, que às vezes acontece alguma coisa que não dá muito certo e chega aquele dia que você pensa que, caramba, hoje foi ruim. Eu queria que você pudesse citar os dois extremos. Um momento muito feliz que você viveu nesse tempo todo de professor e um momento que não deu certo, para que as pessoas que estão nos assistindo também saibam que a gente não está aqui só contando coisas boas, né? Que a vida de professor não é assim também como a gente possa imaginar. Rapaz, tem muita coisa boa e muita coisa complicada. A parte complicada é a parte administrativa, né? Que a pessoa fala, professor é da aula. Não, professor não é só da aula, professor tem parte administrativa e a academia é um local de muitas vaidades. A gente tem que lidar com esse problema, né? Eu aprendi comigo não me levar muito a sério, tá? Mas as pessoas se levam muito a sério, né? Tá?
E eu rio muito, né? Das pessoas. Eu tenho uma obra que eu gosto muito, é o Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, né? Eu fico como um lobo rindo da sensatez, sabe? Então, na realidade, tem essa parte burocrática complicada, né? É, assim, decepção mesmo, quando você pega, por exemplo, um, alunos ou alunas que fazem plágio, entrega a você, já aconteceu para mim, já aconteceu isso de forma muito complicada, você se expõe muito, você fica muito chateado porque você tem uma relação de confiança, né? Mas assim, no mais, eu chego cansado na sala de aula e assim, eu digo cansado porque muitas vezes, quando eu fazia doutorado e era em Pernambuco, aqui em Maceió não tem doutorado, infelizmente, eu chegava de Recife direto para a sala de aula. E olha que no Recife, na época, não tinha duplicação, então dava umas 4 horas e meia, 4 horas de viagem, né? E eu sei muito bem o que estou falando, Márcio, porque eu sei muito bem do seu ritmo, né, no doutorado, que não é muito diferente do meu. Então a gente tem muitas histórias entrelaçadas, né? Então, então tem muito disso, de chegar na sala de aula e ver os alunos interessados. Sabe que hoje a gente tem muitos alunos que não estão muito legais, estão ali cumprindo obrigação. Eu sei que muitos alunos e alunas, né, nos veem como um obstáculo, né? E aí acontece muito isso. Então a educação não é uma. A parte remuneratória não é muito legal, né? A remuneração não é muito boa, né? A gente tem essa deficiência tanto no âmbito federal como no âmbito particular. Tá? Mas assim, tem sim coisas boas e tem sim essa parte. Eu digo a você, listaria. A parte de burocrática acadêmica, ela muitas vezes gera muitos conflitos, tá? Muitos conflitos mesmo, né? Você acaba se envolvendo em disputas que não são disputas acadêmicas, né? Então, esses problemas. E tem a parte, tá? Eu de corrigir prova, bicho, não tem problema com corrigir prova não, sabe? Não tenho não. Eu acho que faz parte da atividade. Eu sempre faço as anotações, devolvo, então não vejo muito problema com relação à correção prova. Embora eu sei que muita gente. Antigamente dava trabalho a caderneta, hoje as cadernetas estão mais simples, né? Aí, pelo menos. Hoje, antigamente você tinha. Era da munheca, sair colocando presença, preenchendo caderneta, dava trabalho para plano de aula, mas é tranquilo. Mas a atividade do Bom, professor, assim, é boa, mas. Eu vou dizer uma coisa pra você, Márcio. Uma coisa que eu aprendi como professor é que a profissão do professor ela é muito solitária. Né? A gente fica muito só. Né? A gente está sempre só na sala de aula. Né? Então, às vezes a gente sente. Os alunos não percebem isso, mas a gente está isolado, a gente está sozinho. Tá? Então é muito complicado. E a gente é espelho, né? A gente acaba sendo espelho para eles, né? Então tem esse ponto. não tem dúvida. Beck, tem um monte de gente falando aqui. Olha, Pedrão entrou por aqui. João Daniel, foi meu aluno e hoje é professor. Está aqui também. Tá vendo? A Carla está te elogiando. Bruno, Massa, nosso amigo torcedor do Bahia, está conosco aqui também. Muita pô, cara, gente. Muita gente boa. Obrigado, pessoal, pelo legal, carinho. obrigado Muita gente mesmo, gente, elogiando aqui pela o nosso aluno. gentileza. Obrigado. Bom, Beck, uma coisa bem legal que você falou, e que e era a minha próxima pergunta, mas eu quero emendá-la, é sobre avaliações. Né? Muita gente acha que o momento da avaliação é um momento ruim, é um momento que deveria ser descartado, mas eu tenho para mim que é um momento muito importante na nossa formação. Né? Tanto do professor, que tem que fazer uma autoavaliação, no sentido de verificar se de fato aquilo que ele está cobrando é aquilo que ele está lecionando, enfim, e o aluno, que obviamente precisa ser testado de alguma forma, ser verificado aquele conhecimento, né? Porque afinal de contas a gente tem ali essa necessidade. Mas existem muitas formas de avaliar, né? Existem muitas formas de avaliação e também de aula. E aí eu queria que se você pudesse, Beck, porque muita gente que assiste essas lives são alunos que estão próximos de formar, são pessoas que estão começando a carreira de professor. Eu queria que você pudesse contar para nós um pouco sobre o seu método de aula, ou o seu método de avaliação, as duas coisas. Enfim, conta para a gente um pouco aí como é o seu dia a dia dentro de sala de aula. Veja,
eu sou professor daquela das antigas, sabe? A tecnologia não é meu forte. Eu me enrolo muito em tecnologia e tenho uma aula muito expositiva, né? É como eu acabei me tornando um analítico, eu geralmente lanço os tópicos no quadro, né, numa sequência para que eles possam acompanhar. E eu, assim, Márcio, eu leciono muitas disciplinas, né? Eu sou professor de processo, concursado na Federal como professor de processo. Meu mestrado e doutorado foi na área de processo, mas a minha base teórica é no tributário, na teoria da filosofia da linguagem, que é aplicada pelo professor Paulo Bastos Carvalho, do IBET, né? Por conta do Gabriel Ivo, né? Então, eu leciono tributário quando precisam, né? Porque é uma área que eu tangencio, e atualmente estou ensinando também filosofia do direito. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque cada disciplina, no caso da filosofia do direito, que é um pouco mais menos. Mas é bem assim, viu? O Pedro tá aqui. É mais ou menos assim. Eu sou um professor rigoroso, assim, eu disse aí com relação a isso, com relação à avaliação, tá? Mas porque eu acho que a avaliação tem que existir e é necessário que exista, tá? É necessário que a gente saiba, tá? Que a gente precisa testar mesmo, para a gente chegar e checar. Porque, na verdade, o conhecimento exige, sim, disciplina mesmo, tá? O conhecimento, ele não brota do chão como um olho d'água, né? E olha que o olho d'água também dá muito trabalho para ele chegar até lá, né? Então não brota, você tem que ter muito, tem que sentar a bundinha na cadeira, né, para poder estudar, né? E estudar não é bom. É fácil? Não. Não, não é não. Não pensa vocês, você tem uma formação legal, tá? Como é que você fez isso? Fui estudando, lendo muito, né? Quebrando a cabeça, vendo autores que você lê e você não consegue compreender, né? E isso acontece mesmo, né? Você tem que voltar, então muita gente vai e volta no autor, nessa história de dizer, maravilha, vou ler como ler gibi. Não é, certo? Eu sei que atualmente as pessoas querem uma informação rápida, né, direta, mas a disciplina, ela para mim, no meu ver, indispensável para a compreensão. Então, como é que eu faço? Como eu tenho um certo conhecimento com linguística, eu adoro fazer alusões à origem das palavras para despertar os alunos, tá? Que algumas expressões que eles estão utilizando, tá? São palavras, eles são ecos, né? Pretéritos. Eu adoro brincar com essa ideia de pegar a palavra e decompô-la, justamente para que eu possa mostrar para os alunos, né? Para as alunas, tá? De onde vem, qual é a origem, tá? Para que eles possam compreender melhor, né? Ou seja, sair um pouco do texto para ir para o contexto, né? E essa é a tônica. Eu acho que a gente acaba envolvendo, sabe, Márcio, as pessoas com relação a isso. Tá? Então, assim, eu tenho muito orgulho dos alunos que eu tive. Muitos alunos meus, né, se tornam agradecidos depois que terminam a faculdade. Se caramba, professor, você era um carrascão, era rigoroso, tá? A gente reclamava pra caramba, a gente só foi perceber o tão quão foi importante que você fez quando a gente se formou. Para mim, o que importa. Para mim, o que importa, saber que aquela ideia, o que eu quero é que nós tenhamos, eu digo para eles, olha, eu quero que vocês saiam daqui sendo o melhor possível. Tá? Eu não quero que vocês saiam daqui ruins. Para mim, a maior desgraça é você ser aprovado sem saber de nada, certo? E que você perdeu tempo. Né? Então, para mim, a ideia é sempre essa. Eu sempre mesclo, né? Eu uso muito literatura para poder envolver, tanto no direito processual como no direito tributário. Tá? Tributário também, claro, tributário também, né? As grandes revoluções que nós tivemos no Ocidente nos últimos 200 anos tem um quê de tributário, né? A Revolução Americana, né? A Inconfidência Mineira, né? Tá? O tributário está ali presente, né? De certa forma, né? Permeando esses caminhos, né? Que ele está colocando. Que os meus amigos tributaristas não me ouçam, né? Eu fico brincando que o processo civil é que manda em tudo, né?
E aí quando a gente dá a gente deixa um pouquinho para eles também, né? Para eles não falarem também que não tem nada das outras áreas. É importante. Agora, Beck, você está falando, olha que coisa, essa semana, ontem, 3h30 da manhã, eu lancei as notas. Encerrei meu 34º período Grande como Humberto, professor. Ah, Humberto aí, nosso grande amigo, Bertão, o grande Pochá. Humberto. O Pochá do processo, né? A gente não podia falar esse apelido, não. Ah, agora já falamos, né? Que pena, não podia ter falado. Ninguém tá ouvindo também, né, Humberto? Fica tranquilo, não tem Tá ninguém aqui, ninguém vai assistir. Fica tranquilo. Mas estava falando sobre prova, e aí olha que legal, essa semana eu fiquei sabendo de um ex-monitor meu, ex-aluno, que foi aprovado num concurso do Ministério Público de Goiás. E aí ele me mandou uma mensagem super carinhosa, dizendo que está lá no curso de formação, e nas aulas de processo civil no MP de Goiás, ele falou, olha, eu tô te vendo, na minha cabeça, o professor está falando lá, mas eu tô vendo você aqui. E Que isso é legal, muito cara. legal, né? Deve ter, É, sei lá, uns 5, 6 anos que eu dei aula para ele, talvez mais. E ele se recorda das aulas, mesmo estando lá no curso de formação. é, Isso é muito legal para a gente, né? Claro é, que, muito provavelmente, no momento da faculdade, as coisas não devem ter sido tão tranquilas assim, mas para agora isso foi legal. Isso gera para a gente um reconhecimento muito interessante, né? É aquela história que o Pedrão falou um pouco ali, né? A gente tem que apertar para que depois dê resultado mais à frente, né? é. O Vinícius, mesmo semana passada, falou: o que vai cair na sua prova? Aí o outro falou: lágrimas. Né? Lágrimas, um Oh, meu pouco, Deus. às vezes cai um pouco, mas no final das contas a gente consegue resolver, né? Assim que funciona. Uhum. Bom, meu caro, uma coisa que a gente faz muito, né? E você muito mais do que eu, claro, para além de lecionar, é escrever. Né? Você não é só um escritor, você não é só um doutrinador, você é um poeta. Né? Alguns colegas já passaram por aqui, já disseram sobre isso. Mas, para além da poesia, e para ficar na doutrina, você é um professor doutrinador. Né? A gente tem inúmeros textos seus que são referências para a gente. Eu estou com aqui na mão, que acabei de receber, né, um livro que eu Nossa, né, cara? tive a Eu tô com esse sorte de aqui, ó. receber o livro. Eu, E eu tô com mais esse aqui, sorte ó. ainda. Ah, pô, mas aí não, né, Pô, isso velho? aqui, Pô, isso aqui ah, é clássico. Pô, isso aqui é clássico. obrigado, pô, obrigado. Tô te devendo um abraço bem grande, né? Então, Mas estou com um livro aqui na mão que acabou de ser lançado, coordenado pelo professor Araquém de Assis, que você mencionou há pouco, né? E pelo nosso amigo Gilberto Brusque, que tem mais um texto de Beck, um texto fundamental para quem quer estudar a execução, dos variados todos que a gente tem aí. E muita gente pergunta, Beck, para mim, principalmente o pessoal que está chegando no final da faculdade, como é que eu escrevo? Se tem alguma dica para escrever, se tem algum método. E essa pergunta que eu faço para você, você tem alguma dica, alguma forma de escrita, alguma hora do dia que talvez seja mais interessante, ou algum método que você aplica que tem funcionado nesse tempo todo? Você podia compartilhar conosco alguma coisa nesse sentido sobre a sua arte de escrever? rapaz, eu sou meio largado com relação à escrita, isso é interessante. Geralmente eu sou provocado, sabe, Márcio? É alguma provocação, algo que eu li, que eu disse, cara, isso não tá me cheirando bem, tá? E aí, qual é a minha ideia? Geralmente eu sistematizo, grande Jobim, Ah, olha ele aí. aí, é o patrão. É o patrão, né? Grande Márcio, Literalmente, né? é o patrão. Mas é que tá, eu geralmente o que é que eu faço? Eu faço índice, sabe? Eu quando vou escrever, eu pego o tema e faço um sumário provisório para que eu possa começar. Isso dá trabalho, fazer o sumário não é fácil, né? Mas o caminho vai ser sempre esse, tá? Eu sou um pouco escolástico, sabe? Aí vem a minha formação na, lá em Tomás de Aquino, que eu sou eu leitor e devoto, né? Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. E eu trabalho muito com essa questão de pegar uma questão, né? E sair colocando os possíveis problemas para tentar sair dialogando, tá? Dialogando.
Então, alguns textos que eu já produzi são diálogos mesmo, né? Eu tenho alguns textos meus são diálogos com Pontes, tem um texto que é um diálogo com Tarufo, sobre a verdade que geralmente são, nesse caso é um texto bem crítico, tá? É um texto bem crítico, assim, eu não concordo mas sempre deixando bem claro o respeito ao autor, porque isso que é importante, sabe, Márcio? A gente vê alguns textos que as pessoas assim são muito duras com os autores, né? Eu não vejo isso. Acho que se você colocou para escrever, você sentou para escrever e produzir um bom texto, eu acho que ele merece todo o respeito, mesmo que eu não concorde, tá? Grande professor Mantovani, caramba, é um nossa grande referência nossa aqui no processo e Chico Buarque. Chico Buarque. Chico Buarque, é fantástico, professor. Obrigado. Bom saber aqui. Então, veja só, Márcio, eu tenho esse método mesmo de chegar e sair criando. E é engraçado, Márcio, que eu tenho vários textos chamados textos inconclusos, tá? Que foram palestras que eu preparei, que eu nunca produzi o texto, mas eu tenho uma promessa de parar para escrevê-los. Então tem um sobre relatório, esse é um texto que eu tenho muito interesse em escrever, um sobre estrutura, para trabalhar a questão do estrutural, né? E aí eu tenho pensado muito seriamente em retomar a minha leitura de Luma, para trabalhar com estrutura, para trabalhar com a questão do estrutural, né? Então eu tenho alguns textos inconclusos, tá? Um dia vai sair, tá? Porque ainda não tá pronto, né? Assim, não tá, na cabeça não tá pronto. Eu estou escrevendo um agora sobre estrutura lógica da decisão, com relação a provimentos intra-inibitória. É um texto que, inclusive, para a coletânea do Jobim, né? Tem que correr, porque o prazo está muito prazo. Tem esse outro problema, né? O prazo, né? O prazo. Mas o prazo liberta, né, Beck? Também tem isso, né? Tem isso, é verdade, é verdade, é verdade. Mas, O assim, é Jobim tá dessa aqui, forma. né? Acho que ele entrou aqui para te cobrar, hein? Deve ser. Não, com certeza. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, né? Beck, aqui a gente está recebendo algumas perguntas, né? E teve uma que passou, que eu queria aproveitar, embora a gente esteja falando sobre escrita, que é sobre a sua relação com os alunos, que é uma pergunta que não está no nosso script, mas é muito importante para a gente aqui. Aí a pergunta foi, acho que foi de Rodrigo, se você é daqueles professores carrasco ou daqueles que participam do churrasco. Eu vou me permitir responder, Rodrigo. Eu acho que dá para ser as duas coisas, mas enfim, deixa a Beck falar. Bicho, olha, eu com relação a isso eu sou muito firmado. As minhas relações com meus alunos são muito formais. Eu sou muito formal mesmo com relação a coisa. Eu tenho meio que receio. Eu saio para tomar várias, né, com os meus amigos, mas eu tenho muito receio para que não haja. Assim, mas eu não estou dizendo que estou correto. É o meu jeitão mesmo, né? A minha forma de. Que, na verdade, tem muito com minhas referências, né? Professores de referência, que eram professores mais aqui distantes, né? Que lida mais com a técnica, né? Do que com o pessoal. Eu sou meio que refratário, tá? Mas isso é uma coisa muito minha, assim, não é. Eu sei que o pessoal é muito mais afável com relação a isso, mas eu tenho muito receio, tá? E veja, Márcio, a gente que está como professor, a gente não sabe exatamente com o que está acontecendo com o outro lado, porque a gente trabalha. Você lembra meu nome? Não sei, eu dou aula para muita gente, tá? E a gente às vezes não tem. Claro, tem alunos que fica mais próximo mesmo por afinidades mesmo, tem gente que. Mas geralmente eu mantenho um pouco a distância. Mas eu digo a você, Márcio, eu acho legal os professores que conseguem trafegar. Eu não consigo ter esse tráfego, fazer esse movimento. Eu não tenho esse movimento. Eu sou mais formal com relação a isso. Eu sou um professor formal, é engraçado. É engraçado você falar isso, porque, né,
a minha relação contigo, claro, é diferente. Eu não tive a honra de ter sido seu aluno, mas não é nem um pouco formal, né? Então é muito legal isso, porque Uhum. alguém falou do FPPC aqui. Quem vai no FPPC vê outro Beck ali, né? Completamente diferente. E a gente é assim, né, Beck? Nós somos muitos e ao mesmo tempo somos um só, cada um de sua É, forma, né? Muito é. legal. Uhum. Bom, por falar em muitos, Beck, eu queria te perguntar uma outra coisa. Assim, a gente faz, além de dar aulas, além de escrever textos, além de dar palestras, no seu caso, além de escrever poesia, né? Você também trabalha na Justiça Federal. Você tem inúmeras funções. Você dá aula no Brasil inteiro. Acabou de falar para aparecer Jobim ali, né? Você foi em Porto Alegre dar aula, você está ali dando aula, está lá, cá, dando curso e tal. Como é que você consegue fazer isso tudo? Seu dia tem 50 horas? Como é que você consegue Ah, dividir, se organizar? Você tem alguma dica para a gente sobre isso? não tenho dica, Márcio. Eu tenho um problema, eu durmo pouco. Na verdade, eu durmo pouco, eu durmo geralmente 4 horas. Olha, de quarta para quinta eu dormi 1 hora. Nossa. Então, eu durmo pouco. Não é que seja insônia, na verdade, eu durmo pouco. Tem pessoas que demora mais tempo para dormir, aquela coisa de 8 horas, mas não, eu durmo pouco. E isso faz com que eu tenha uma certa vantagem. Tá? É uma vantagem mesmo, natural, que eu tenho com relação a isso. Mas isso de muito cedo. Isso, desde criança, eu dormia muito pouco, tá? E eu sempre estudava, então eu sempre lia, sempre estava procurando ler, desde pequeno mesmo. Pequeno não, de menor, né? Porque pequeno eu ainda sou, né? A gente não, eu sou pequenininho, mas eu sou muito. Aí eu leio de tudo, né? Então as minhas madrugadas são bem produtivas. Então eu consigo dar conta, tá? E assim, e facilita muito pra gente, Márcio. Veja, a nossa formação em processo, em direito, faz com que você possa chegar mais rápido, de forma mais eficiente, em locais que outros vão demorar mais tempo. Então, por exemplo, meu trabalho na assessoria na Epsal, para mim é um complemento. Eu vou usar uma expressão pontiana, né? É um completante, né? Completa a ideia de completa, porque complementar é acessório, né? Completa mesmo, né? Ou seja, essa vai ser uma tônica para mim que para mim é muito prazerosa. Então, eu aplico na prática aquilo que eu leio nos livros. Tá? E a gente conhece o processo, de certa forma, a gente manja de processo, a gente começa a entender os pormenores com maior velocidade. A gente é mais rápido com relação a isso. Então, a minha docência me torna um assessor muito melhor, Não, não muito tem mais dúvida. eficiente. É. Um dia eu quero chegar lá. Um dia eu quero saber processo assim como você e De ter essa. nada, Mas rapaz. eu vou. Mas eu não De desisto, não. Eu nada. continuo, eu continuo correndo atrás. Isso que importa, né? Bom, tô vendo aqui muita gente entrando, Beck. Eu queria só. Tem um amigo irmão que acabou de entrar aqui, se formou comigo, Rodrigo Sagiori, meu amigo, professor de processo civil também, né? Pô, Ele Ele é um amigo que eu tenho, assim, que fiz na faculdade, e ele sabe disso. Eu queria perder 2 segundos aqui para mandar um beijão para ele. Tô com saudade dele. Muito tempo que não massa, encontro, velho. né? Que bom vê-lo por aqui também. Bom, meu Beck, meu amigo, eu queria te perguntar uma coisa. Vamos fazer de conta que você tivesse uma varinha mágica, que você tivesse direito a fazer um pedido. Mas esse pedido é o seguinte: você vai poder tirar uma coisa da sua rotina como professor. Você pode escolher alguma coisa e falar assim, isso aqui vai sair agora, pum, e sumiu. O que você faria? Mas só pode uma. Também não é Só tanto pode assim. ir. Rapaz, eu vou dizer a você, essa pressão por produção. Ótimo. Para mim, assim, porque a gente torna algo que é bom, que é prazeroso, numa métrica, né? Isso acaba deixando a gente, retira a criatividade. Tá? E o que eu acho que é legal, Márcio, e assim eu pego para os seus textos são. O seu texto é muito, muito claro, muito criativo e assim, bem profundo. Pega o seu livro, os seus artigos, que eu sempre acompanho.
E aí, essa pressão de produção, ela acaba retirando de você essa capacidade criativa de escrever. Tá? Eu assim, gosto muito de ver Daniel do Mito de Eu, né? A maneira como ele trafega, né, com essa maneira de brincar de escrever. Eu acho muito legal essa tônica, tá? Mas é uma pressão muito forte. A gente sabe que está na academia, tá? Essa ideia de pontuar, né? Você tem que pontuar, tem que ter ponto. Então é uma pressão muito forte, né? E eu sei que, veja, grandes mestres meus. Opa! Não, É, diga, diga. o livraço. É que, veja, muitos mestres meus, eles eles estariam fora. Porque eu digo por vários mestres que eu tenho que ele não aguenta essa pressão. Esse cara, eu não vou escrever porque estão mandando, eu vou escrever porque eu gosto. Tá? E isso realmente, pra gente, é difícil. É muito A gente ruim. não pode se dar esse luxo, né, Márcio? Sim. A gente não pode dar É. esse luxo, tem que estar. E aí, Beck, olha que legal, assim, eu falo isso sempre, assim, foi bom você tocar nesse assunto que me lembrei dessa história. Isso foi mais ou menos 2007, por aí, 2008. Tinha havido aquela grande onda de reformas, execução, e houve um evento em Brasília, e todo mundo queria esperar e ouvir o que o professor Barbosa Moreira ia falar sobre o novo conceito de sentença. Porque ele não tinha escrito nada até então. Várias pessoas já tinham escrito, já tinham passado um tempo. E ele começa a palestra dele, daquela forma como era o professor Barbosa Moreira, e basicamente ele fala assim, e isso eu nunca me esqueci. Ele falou assim, eu não podia escrever antes, porque eu queria pensar, eu queria refletir a respeito. Eu não queria ler a norma e dizer, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu queria ver, eu queria esperar a ideia chegar na minha cabeça. Se o professor Barbosa Moreira precisava de tempo para pensar, por que a gente tem que escrever e falar, né? Sai a emenda constitucional num dia, no outro dia tem que publicar, tem que escrever. O que você acha disso? Eu falei, peraí, mas eu não sei ainda. Eu não sei, eu quero pensar, eu quero madurar minhas ideias. E isso é muito ruim, realmente. Você foi no ponto, como sempre, né, É, Beck? Você foi certeiro. mas E você a gente tem falou. sofrido. Oi, pode falar. Não, você falou do livro, você falou do Daniel, né? E eu tive com o Daniel semana passada, e ele me deu esse livro aqui, que eu ainda não nem tive tempo de divulgar, mas é sobre o que a gente está falando um pouco, né? É Como como escrevo. escrever. Isso é É, fantástico, né? e é um livro muito legal, né? Um livro muito interessante, muito didático. E eu fiz É. uma live nesse meu projeto com o Daniel, né? E o Daniel falou sobre isso, sobre as formas de escrita, sobre os problemas que a gente tem enfrentado. Essa live está lá no canal do YouTube, pessoal, depois pode buscar. Mas diga, Beck, perdão, te interrompi. Mas é isso mesmo. Essa pressão por publicar, nossa, de estar com respostas prontas, é muito complicado, tá? Até de você pode, caramba, eu não, assim, depois que você reflete, tá? Eu tô para rever um texto que eu escrevi sobre fundamentação no novo CPC, tá? Eu escrevi na época, mas assim, depois de 5 anos, eu tenho repensado muito sobre o que eu escrevi. E eu estou pensando em fazer um texto me criticando, né? Que legal. Sabe, faz parte do. Olha, eu pensava assim, mas eu tava errado, tá? Eu sei que. Eu sei que muita gente vai dizer que eu estou errado dizendo isso. Vai dizer que tem que dizer, tava um perto no outro, né? Mas é isso próprio, professor Montoni, é perfeito isso, é ruminar mesmo. Então a gente tem uma pressão muito grande de ter que estar meditando mesmo, as coisas, o direito é complexo, não dá para você chegar e. É aquela coisa, eu tenho uma frase que eu acho legal, que é para todo problema complexo, existe uma solução simples e errada. Né? Eu adoro essa frase de um É teatrólogo ótimo. irlandês. Mas é ótimo, mas é isso mesmo. A gente tá o tempo todinho, cara, É. tendo que dar resposta para problemas complexos de forma rápida e assodada. O risco de você cometer um equívoco é grande. Você tem medo de errar? Não. Mas eu não quero estar jogando ideias. Como o professor. E assim, isso é coisa da sabedoria que nos ensina, né? O professor Barbosa Moreira sempre nos ensinando, né? Dizendo, ó. Não, e essas coisas, Beck, a gente fica pensando assim, esse livro que eu mostrei há pouco aqui, pessoal que chegou depois, vai mostrar de novo, para fazer aqui jus, que é uma obra muito Cadê o legal, meu, muito cara? Não tá aqui não, ilustrada, né? tá. Eu tá aí, Beck. Pô, tá não, Aí, cara.
Não tá? Tô, Daqui a tava na pouco. sala, bicho, que Ai, tá vendo? porra. E é legal você É, falar sobre isso, sobre refletir, porque o ano passado eu comecei a escrever sobre execução, né? Muitos colegas já tive a oportunidade de dialogar com muitos colegas sobre o tema. E nesse artigo aqui, que acabou de sair, eu mesmo peço desculpas porque eu estou mudando de posição. Porque eu tinha dado uma opinião que saiu na revista de processo, que muita gente depois seguiu. Bia Presgrave me cita, inclusive, quando ela vai falar sobre o assunto. E depois eu liguei para ela e falei, Bia, olha, eu queria te dizer o seguinte, obrigado porque você me citou, mas eu mudei de opinião. Eu refleti melhor, mudei de opinião. E aí esse texto agora eu falo sobre isso, que eu estou mudando de opinião por alguns motivos. E eu acho que isso que é a beleza do pensamento, né? Você é, poder, você se permitir errar. É claro que você não é, vai sair pulando numa piscina sem água, só porque você tem que pular, todo mundo está pulando, você vai pular, né? Mas é, você tem que continuar pensando, você tem que continuar refletindo, isso que é importante, né? é. Isso é legal. E, e essa ideia de refletir que eu acho legal, né? Porque o, o refletir, ele é um voltar para si, né? Não é uma, é algo assim fantástico, a gente precisa fazer isso, tá? É escutar-se mais. A gente tá Exatamente. precisando escutar-se um pouco mais, né? Mas a pressão é muito grande, a pressão da produção é muito grande, tá? É. O tempo todo, né? Sai largar na frente, aí eu sou das antigas mesmo, então eu produzo, mas assim, um texto ou outro, eu tenho os textos incompletos, mas assim, é porque não está ainda na minha cabeça assentado. Relatório, por exemplo, não está ainda. Falta algumas coisas Falta para alguma fechar. coisa, né? Falta alguma coisa. Tá? Das funções funções do relatório, inclusive. Né? Falta algumas coisas que eu preciso amarrar para depois sair. Um dia sai, se não sair, paciência, não era para sair. É. Exatamente, exatamente. Uhum. A Rosineide está pedindo para você repetir a frase, Beck. Para todo Ah, problema. certo. Olha, o pessoal fala que é de Bernard Shaw, mas já vi, não é não, mas para todo problema complexo existe uma solução simples e errada. Errado. É isso aí. Né? É a famosa vara de Obrigado. condão, né? É a famosa vara de condão, né? Exatamente. Você É. faz aquela fada madrinha, bicho, coitada daquela menina, né? Da Cinderela. Né? Ah, Beck, Isso nosso tempo está mesmo, acabando volta aqui, mas logo. eu queria fazer duas perguntas aqui para poder te liberar, porque eu também sei que combinado não sai caro e a gente combinou o tempo, então, né, a gente não pode, para um professor de processo, não pode perder prazo, né? Então, né, a penúltima pergunta, às vezes eu minto para os alunos, eu falo assim, está acabando, não está acabando nada, mas agora é verdade, não vou mentir para você não. A minha penúltima pergunta, Beck, eu queria te saber o seguinte, você tem alguns anos de docência, alguns entre aspas aí. Eu E vai. claro, muitas outras coisas para fazer, enfim. Mas você não só não para, como cada semestre se renova, cada semestre, cada ano você se mostra mais apto a continuar lecionando. O que te move a seguir adiante? É a dúvida. Eu vou sempre dizer isso, é a dúvida. Quando eu lembro que estava estudando, né, lendo Tomás de Aquino, e tem uma obra muito complexa dele que é sobre o fim último do homem, a beatificação. Nessa obra de Tomás de Aquino, eu passei muito tempo lidando com isso, né? Ele dizia o que é o paraíso, né? O paraíso para ele é a plena felicidade, né? Ele disse, mas por quê? Mas o que é a plena felicidade? Ele diz, é porque eu tenho todas as perguntas e Deus tem todas as respostas, tá? E assim, para mim é o que me move, tá? No dia que eu tiver certeza, acabou-se, tá? Acabou-se como professor, certo? Então, o que me move realmente é a dúvida, tá? E essa busca pela resposta, né? E eu falo de Tomás de Aquino porque para mim, ele é muito presente na minha formação, né? E essa sacada dele é bem interessante. Olha, É vai ser isso. sensacional. É sensacional, né? Agora Completo. veja, um autor do século XIII, né? É um negócio assim, fantástico, né? Um cara chega, vai com uma dessas, caramba, para mim é fundamental. Então, a dúvida é o que me move. Assim, a certeza de que a gente vai continuar produzindo, por quê? Porque a gente não tem todas as respostas, a gente tem todas as perguntas, tá? E a gente vai continuar fazendo isso. Que ótimo, Beck.
Ótimo. Sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, para terminar, de verdade, sem prejuízo, a Uma gente hora já, continuar cara. aqui se você quiser. Pois é, o tempo voa, né? Eu queria, Pô. Deck, que você deixasse para a gente aqui, se possível, uma mensagem final para quem já é professor, mas que por algum motivo está desanimado, desmotivado, enfrentando alguma dificuldade, talvez que se julgue intransponível, ou para aquela pessoa que até quer ser professor, mas não sabe como fazer, que tem essa vontade, mas que eventualmente ainda não sabe o que fazer. Queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir algum dia, sei lá, né, nesse É. mundo digital, para essa pessoa que olha para você e fala assim, professor Becloud, o que você me diz? Sou um professor, eu quero ser um professor, e aí? Bem, se você quer ser professor, professor você já é, né? Eu vou aqui parafrasear o Saramago, né? Se eu sei falar como marinheiro, marinheiro eu sou. Né? No livro que eu sempre leio é o conto da Ilha Desconhecida. É uma obra fantástica, eu recomendo para todo mundo. Inclusive, eu estou bloqueado na Amazon, que eu compro sempre esse livro para dar de presente. E a Amazon me bloqueia, acha que eu quero vender. Né? Então, é justamente isso. Mas é verdade, ele bloqueia. Aí, 2 dias, aí ele libera depois. E eu sempre tenho em casa mais de um exemplar para dar de presente. Esse conto de Saramago. Então, se você quer ser professor, professor você já é. E aí, o que é que eu digo para a gente, para a pessoa que está desanimada? É necessário a gente parar para escutar-se. Tá? Eu acho que é uma das coisas talvez mais importantes, isso tem eu fiz muito. Tá? Quando eu escuto, eu faço silêncio, né? E eu acabo ouvindo as vozes. Eu só consigo ouvir as vozes do outro quando eu faço silêncio. Tá? Se eu estou falando, o outro está falando, outro está falando, então a comunicação não se estabelece, né? A comunicação tem que sempre isso. Tá? Então, tá desanimado, dá uma parada, né? Dá uma refletida. A- o seu papel, e isso é importante. Professor não é sol, ele, na verdade, porque o sol ele brilha sozinho, né? E o sol ofusca, né, as outras estrelas, tá? Então o professor tem que sempre lembrar que ele é uma das estrelas, mas na noite, né? Para que ele possa ser reflexo mesmo, tá? Para você olhar assim na noite, né, e saber que você é reflexo e sabendo que você vai fazer com que pessoas te olhem e te mirem, né, no caso, né? Elas possam também seguir caminhos. Professor é isso, professor ele abre caminhos, tá? Ele é sempre um farol, né? O professor ele não ofusca, né? Ele ilumina caminhos, né? Então eu sempre levo com isso, olha, a gente tem que brilhar, mas sem ofuscar, né? E se está desanimado, lembre-se que você é isso. É alguém que é um farol, é alguém que brilha, mas não ofusca, tá? E que você, muitas vezes, sem perceber, você está mudando vidas, tá? Então, a gente às vezes não percebe isso, sabe, Márcio? Quem está mudando vidas, fazendo revoluções nas vidas das pessoas. Tá? A gente não tem essa noção, mas isso é uma realidade. Ser professor é isso. Então, eu cuido muito de manter mesmo essa ideia mesmo de focada mesmo, né? De que a gente, como professor, a gente tem uma responsabilidade muito grande de ser referência, tá? De ser exemplo, tá? Isso é pressão? Olha, pode até ser, mas é importante que a gente tenha ditamente nisso. E não desanimar, porque realmente a atividade do professor, ela desgasta, né? Mas é aquela coisa, tem 50 alunos e alunas, né? E só um é que está lá prestando atenção. Pô, eu dou aula para esse um, tá? Porque esse um vai fazer diferença, ele tá ali para isso, né? E o demais, olha, cada um tem suas escolhas, tá? Exatamente. Mas assim, docência que é complicado. É engraçado, Márcio, é muito difícil para mim falar sobre docência, tá? Por É quê? mesmo? Porque, Márcio, aí eu vou mais uma vez usar a ilha de Saramago, né? Porque eu só consigo conhecer a ilha quando eu saio dela, né?
Então, como eu não saio dela, eu estou dentro dela, eu acabo não sabendo falar muito sobre ela. Eu tenho muito mais intuição. Então, quando refletir sobre docência para mim é algo muito, assim, eu sempre me pego, assim, caramba, é uma coisa que eu não tenho muita, eu vou usar aqui uma expressão do Garcia Marques, né? Eu ainda não tenho nomes, né? Então eu aponto, né? O Garcia Marques, então eu uso aponto, né? Então tem essa questão mesmo, né? Mas Você é ainda está isso. na ilha, Beck, mas você ainda está na ilha, desculpa te cortar. Mas muita gente já saiu dessa ilha e consegue olhar para trás e falar assim, ali dentro daquela ilha tem um cara que mudou minha vida. Você pode ter certeza absoluta disso. Né? Quantas e Mas quantas pessoas que mas é você já isso, mas a influenciou gente, né? positivamente. A gente, né, Márcio? Então a gente tem que ser bastante. É uma missão mesmo. Ser professor é uma vocação, olha, a gente às vezes não gosta, mas é uma missão mesmo, assim, de. Tá? Eu vou me aposentar do Distrito Federal. Como professor, não vou aposentar nunca. Eu vou continuar dando aula. Vai sair a expulsória lá da Federal, vai, tá? E Eu vai vou ser voltar assim expulso mesmo, dela. né? E vai voltar assim E eu mesmo. vou continuar como voluntário, tá? É, Que é o exemplo que eu tenho aqui em Maceió, do professor Marco Bernardo de Mello. Ele foi aposentado compulsoriamente, mas ele, desde 2002, ele continua dando aula como voluntário, tá? E quando eu olho para ele, eu digo, olha, é esse caminho que eu vou ter. Eu vou continuar dando aula até terminar minha jornada. isso é muito bom. A gente sai, chega arrebentado, quando entra na sala muda completamente, né? Isso Muda. é indescritível. Só quem realmente sente, sabe, é que consegue entender. Bom, Beck, meu caro, se a gente ficar falando aqui, eu vou tomar seu tempo ainda mais e eu não quero fazer isso. Até porque eu quero ter crédito para outras vezes, né? Para a gente poder voltar a conversar. Eu queria, obviamente, primeiro, agradecer muito, muito mesmo esse tempo que você nos deu, essas suas histórias maravilhosas, né? São lições de vida, lições de professor, lições de um cara com coração que aqui é difícil até de dizer. Né? Então, primeiro, eu queria te agradecer. Queria agradecer a todo mundo que passou por aqui, quanta e quanta gente boa que veio aqui nos assistir, viu um pouquinho, gente que ainda vai assistir e certamente vai depois mandar uma mensagem pra gente, vai falar, olha que legal, que isso foi importante. E fico muito feliz ainda, mais do que isso, porque cada vez que a gente conversa, que a gente fala sobre essa carreira, a gente vê as histórias se entrelaçando. Eu como professor e como aluno, que a gente nunca deixa de ser aluno também, né? Eu fico vendo assim os alunos falando aqui, o pessoal comentando. É muito legal, assim. A gente podia estar fazendo um monte de coisa, mas estamos aqui numa sexta-feira à noite, conversando sobre ser professor e eventualmente trazendo um pouco de alegria para alguém que está aí desanimado, triste, ou eventualmente também está feliz. Muito obrigado, meu caro, de verdade, por você estar aqui conosco. Eu queria, antes de dar a palavra final para você, só já deixar aqui um convite para o pessoal. Em setembro, eu tenho feito uma por mês, né? Em setembro, consegui hoje ter essa confirmação. Vou conversar com meu querido amigo, professor Marcelo Abelha, professor da U. No dia Muito 23 de massa. setembro, o pessoal pode anotar aí na agenda, 23 de setembro, às 19 horas. Depois eu vou divulgar mais para frente, mas já fica aí para quem está assistindo. Eu sou Marcelo, muito gentilmente aceitou meu convite, né, e tenho certeza absoluta que vai ser um monte de história legal aí pela frente. Beck, meu amigo, a palavra final é sua e mais uma vez, muito obrigado. Pô, Márcio, rapaz, só tô aqui, assim, com o tempo, né? O tempo passou rápido pra caramba, tá? Coisa boa, né? Rapaz, esse negócio é terrível. O tempo é cruel com coisa boa, né? O tempo é coisa boa. Exatamente. Gente, pra mim foi uma grande honra, Márcio. Assim, pra mim não foi perda de tempo coisa nenhuma, pelo contrário, foi a melhor coisa que aconteceu hoje, tá? Hoje foi um dia muito corrido, tá? E pra mim tá sendo uma grande felicidade estar conversando contigo. Conversando aqui com vários amigos, várias amigas aqui presentes, assim, muito obrigado pela gentileza, né, de estar com a gente. E assim, quem opta em ser professor, a gente que é professor, a gente tem sim assim, que tem como marco justamente a ideia de que a gente está ali para aprender, né? E essa ideia de ser farol, para mim, talvez uma das metáforas mais interessantes, tá? Porque a gente ilumina caminhos.
tá? E é engraçado isso. Eu costumo dizer que eu não tenho um caminho, eu não tenho um destino, eu tenho horizontes, tá? Então a função de professor não é indicar destino, né? Porque o destino é certo, né? Eu prefiro dizer que a gente semeia horizontes, tá? E eu gostaria muito que todos vocês abrissem os horizontes mesmo, né? Tivesse muito dito isso, que a função nossa, a função de cada um de nós aqui na docência, como aluno, é aquela coisa, a gente não é isolado, né? A gente aprende muito preparando aula e muito mais dando aula, tá? A gente aprende muito. Muitas ideias surgem na minha cabeça quando eu estou dando aula, quando surge uma pergunta, a gente vai refletir, tá? E essa que é a grande sacada. Então, ser professor não é só uma forma de. A gente não só ensina, a gente aprende. Tá? Eu acho que talvez seja uma das grandes lições para a gente. Né? Porque, aí, talvez, Márcio, se você perguntar por que você quer ser professor, eu vou dizer porque eu quero aprender. Ah, Né? Eu quero não aprender. tem Eu acho que tá uma frase melhor para a gente encerrar. para gente encerrar. Né? Valeu, meu Obrigado, irmãozinho. cara. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos aí, viu? Obrigado. Obrigado E a mesmo. última coisa, prometo, gente. Eu já falei isso algumas vezes, Beck sabe, mas eu não perco a oportunidade de falar. Se encontrarem Backlaut na rua, em qualquer lugar, deem um abraço em Beck. É o melhor abraço do processo no Brasil. Obrigado, meu cara. Guarda Valeu, meu meu crédito de amigo. abraço aí, que logo, logo a gente vai se encontrar. Valeu, Tchau, valeu. gente. Boa noite. Tchau, Boa velho. noite. Fiquem Boa com noite. Deus. Um beijo em todos aí. Tchau, tchau. Valeu, velho. Tchau, tchau.